Ricardo Mendes gastou suas últimas economias, R$ 45 mil do fundo de garantia, numa fazenda abandonada no interior de Minas Gerais. Era tudo que tinha sobrando depois de perder o emprego, a esposa e quase perder a si mesmo. Ele acreditou que estava comprando um recomeço, um lugar seguro para reconstruir a vida dele e da filha de 6 anos depois que tudo desmoronou. Mas quando voltou 6 semanas depois, pronto para começar de novo, ele encontrou fumaça saindo da chaminé e 2 estranhas morando dentro da casa que deveria salvar a vida deles. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre o destino de todos os 4. Mas primeiro, ele precisaria decidir entre seguir a lei ou seguir o coração. Antes de continuarmos, fala para mim aqui nos comentários. De onde você nos ouve? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O cascalho estalava embaixo dos pneus da caminhonete enquanto Ricardo virava na estrada de terra. O sol de junho estava se pondo sobre a Serra da Mantiqueira, pintando tudo em tons de laranja e roxo que pareciam saídos de uma pintura. Ele estava dirigindo há 5 horas desde São Paulo, e cada músculo do corpo doía. Mas nada disso importava agora. Esse era o momento, o recomeço deles. É aquela, papai? A voz de Luna vinha do banco de trás, sonolenta, mas cheia de expectativa. É a nossa casa? Ricardo sorriu apesar do cansaço que pesava em seus ombros. É sim, meu amor. É aquela ali. Ele parou no meio da frase. Suas mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Fumaça. Havia fumaça saindo da chaminé. O coração dele martelou contra as costelas enquanto pisava no freio, parando a caminhonete a uns 20 metros da casa. A fazenda estava exatamente como ele lembrava da inspeção rápida que tinha feito 6 semanas atrás. Pintura branca descascada, varanda torta, mato crescendo por todo lado. Mas alguém tinha estado ali. Alguém estava lá dentro agora. Papai? A voz de Luna estava incerta agora, sentindo a atenção dele. Por que a gente parou? Fica no carro, Luna. A voz de Ricardo saiu mais dura do que ele pretendia. Ele respirou fundo, suavizou o tom. Só por 1 minutinho, tá bom? Deixa o papai verificar uma coisa, mas fica aqui dentro. Ele apertou a mão pequena dela, sentindo os dedinhos frios. Depois abriu a porta e desceu. O ar da noite estava gelado contra seu rosto. Ele conseguia sentir o cheiro de fumaça de lenha agora, definitivamente vindo de dentro da casa. A mente dele correu por possibilidades. Invasores, vândalos, talvez algum morador de rua procurando abrigo. Ele tinha ouvido histórias de propriedades abandonadas virando ponto de uso de drogas. Ele se aproximou da porta da frente devagar, todo o instinto de carpinteiro em alerta máximo. A porta estava entreaberta. Ricardo a empurrou de leve e ela se abriu com um rangido. Ele não estava preparado para o que viu. A sala principal tinha sido varrida, limpa. Um fogo crepitava na lareira de pedra que ele tinha certeza que não funcionava. 2 mulheres jovens estavam congeladas no meio do cômodo, os olhos arregalados de puro terror. Elas pareciam idênticas, mesma altura baixa, mesmos cabelos loiros longos presos em rabos de cavalo, mesmos rostos manchados de sujeira. Por um segundo, ninguém se moveu. Então uma delas deu um passo à frente, as mãos levantadas como se estivesse se rendendo. Por favor. A voz dela saiu trêmula, desesperada. Por favor, não chama a polícia. A gente vai embora agora. A gente só precisava de um lugar, só isso. Quem são vocês? A voz de Ricardo saiu mais dura do que ele se sentia. A cabeça dele estava girando. Essas não eram vândalos. Eram 2 garotas apavoradas. A outra gêmea se moveu protetoramente na frente da irmã. A gente sente muito. A gente achou que esse lugar estava abandonado. A gente só ficou aqui algumas semanas. A gente não estragou nada, eu juro. A gente vai arrumar as coisas e ir embora. Só por favor não chama a polícia. Ricardo olhou ao redor do cômodo com mais atenção. O chão tinha sido varrido.
As janelas quebradas estavam cobertas com papelão e plástico, vedadas contra o frio. Alguém tinha limpado anos de entulho. A lareira não estava só funcionando. Estava limpa, como se alguém tivesse investido tempo para torná-la segura. Como vocês sabiam dessa casa? Ele perguntou. A primeira gêmea, aquela que tinha falado primeiro, abraçou o próprio corpo. Ela parecia jovem, talvez 20 e poucos anos. A gente é de Passa Quatro, a uns 15 quilômetros daqui. Todo mundo conhecia esse lugar. Todo mundo sabia que estava abandonado há anos. A gente não pensou que alguém fosse. A gente não sabia que alguém tinha comprado. Papai! Os três se viraram ao mesmo tempo. Luna estava parada na entrada, segurando seu coelho de pelúcia, os cachinhos castanhos selvagens ao redor do rosto dela. Ela olhou para as duas mulheres com curiosidade aberta, não medo. Luna, eu mandei você ficar no carro. Ricardo se moveu em direção a ela instintivamente. Eu sei, mas está muito frio e eu vi a fumaça e pensei que a gente podia fazer uma fogueira também. Ela inclinou a cabeça estudando as gêmeas. Essas moças vão morar com a gente? A pergunta pairou no ar como a própria fumaça. Não, meu bem, uma das gêmeas disse rapidamente. A gente vai embora. A gente sente muito mesmo. A gente vai sumir em 10 minutos. Mas Luna já tinha andado mais para dentro, sua mãozinha estendida em direção ao calor do fogo. Aqui dentro é bem gostoso, muito melhor que a caminhonete. Ela olhou para o pai. O senhor não disse que a lareira estava quebrada? Ricardo sentiu algo se mexer dentro do peito. Ele olhou para a filha dele, essa garotinha que tinha perdido a mãe 8 meses atrás, que tinha dormido em motéis baratos por semanas, que tinha assistido a vida deles inteira ser vendida peça por peça. Ali estava ela, de pé com tanta bondade simples e descomplicada. Então ele olhou para as duas mulheres de verdade. Realmente olhou. Elas estavam apavoradas. Não apenas dele, mas de algo mais profundo. Ele reconheceu aquilo porque tinha visto no próprio espelho por meses. O tipo de medo que vem de não ter para onde ir e ninguém para ajudar. Sentem, ele disse baixinho. As gêmeas trocaram olhares. Por favor, Ricardo acrescentou. Só sentem. Vamos resolver isso. 20 minutos depois, os 4 estavam sentados ao redor do fogo. Luna tinha se aconchegado contra o lado de Ricardo, lutando contra o sono, mas determinada a ficar acordada para o que quer que acontecesse em seguida. As gêmeas estavam sentadas do outro lado, na beirada de um caixote velho, como se precisassem estar prontas para correr a qualquer momento. Eu sou Marina, uma delas disse suavemente. Essa é minha irmã, Helena. A gente é gêmea, se não deu para perceber. Deu para perceber, Luna murmurou com sono, e apesar de tudo, Marina sorriu. Eu sou Ricardo. Essa é a Luna. Ele fez uma pausa. Conta pra mim. Como vocês acabaram aqui? As gêmeas se olharam naquele jeito que gêmeos fazem. Alguma comunicação silenciosa passando entre elas. Então Helena falou. A gente cresceu em Passa Quatro. Só nós 3. Eu, Marina e nossa mãe. Nosso pai foi embora quando a gente era bebê. Então a mãe nos criou sozinha. Ela trabalhou em 2 empregos a maior parte da vida da gente. A voz de Helena era firme, mas as mãos estavam entrelaçadas com força no colo. As duas conseguimos bolsa integral para a UFLA. Marina fez enfermagem, eu fiz agronomia. Minha mãe ficou tão orgulhosa. Marina pegou o fio da história. A gente se formou em dezembro passado. Tudo estava perfeito. A gente tinha ofertas de emprego, planos, a vida toda pela frente. Aí, em fevereiro, sua voz falhou. Minha mãe teve um AVC, Helena continuou, preenchendo o silêncio onde sua irmã não conseguia. De manhã cedo, a gente achou ela no chão da cozinha. Ela olhou para Marina, cujos olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Marina tentou fazer RCP, ligou para a ambulância. A gente fez tudo certo, mas o médico disse que tinha sido muito grave. Ela morreu no hospital 3 dias depois sem nem acordar. Ricardo sentiu o peso de Luna ficar mais pesado contra ele enquanto ela caía no sono.
Ele a ajeitou gentilmente, ouvindo. A gente voltou para casa para cuidar dela. Marina disse, a voz rouca. Recusamos as ofertas de emprego. A gente achou que ia ser temporário, sabe? Que ela ia melhorar, que a gente podia cuidar dela. A gente foi tão ingênuo. Acontece que minha mãe tinha dívidas, Helena disse. Ela tinha uma microempresa de costura. Comprava tecidos e fazia roupas sob encomenda. Ela tinha financiado as máquinas de costura industrial, devia aluguel do ateliê. Quando ela morreu, tudo veio à tona. 60 mil reais de dívida. Os cobradores foram atrás de tudo, Marina disse, limpando os olhos rapidamente. A casa onde a gente morava era alugada, então não era nossa. O carro estava financiado. Levaram de volta. A gente vendeu cada móvel que tinha valor para tentar pagar, mas não foi suficiente. Em abril a gente não tinha mais nada. A gente estava dormindo no carro de uma amiga. Aí o carro dela quebrou, Helena continuou, e a gente não tinha como pagar para consertar, e ela precisava dele. A gente ficou sem lugar. Ricardo absorveu tudo isso em silêncio. A história delas era diferente da dele, mas a dor, a perda súbita, o colapso de tudo que era familiar e seguro, era algo que ele entendia bem demais. A gente tentou abrigos, Marina disse, mas eles são temporários e perigosos. A gente precisava de um lugar onde pudesse dormir sem medo, onde pudesse guardar nossos diplomas e documentos com segurança. Alguém numa fazenda onde a gente estava fazendo faxina como diarista mencionou esse lugar. Disse que estava abandonado há anos. A gente achava que ficava só algumas semanas, Helena disse. Até juntar dinheiro suficiente para primeiro e último mês de aluguel em algum lugar. Mas todo lugar que a gente ia exigia fiador, comprovante de renda, referências. É difícil conseguir emprego sem endereço. É difícil conseguir endereço sem emprego. A gente ficou presa. A gente limpou tudo, Marina se apressou em dizer. A gente consertou a lareira, vedou as janelas. A gente não queria que parecesse que tinha alguém aqui caso alguém passasse. A gente só precisava de um lugar seguro. O fogo estalou no silêncio que se seguiu. Ricardo olhou para as duas mulheres sentadas à sua frente. Duas garotas que tinham feito tudo certo. Estudaram, se formaram, honraram a mãe. Só para terem tudo arrancado por circunstâncias fora do controle delas. Ele pensou em sua própria história. Camila morrendo naquele acidente de carro estúpido. Perder o emprego 3 meses depois porque ele não conseguia se concentrar. Não conseguia fingir que estava tudo bem. Assistir suas economias evaporarem com contas de funeral e aluguel de um apartamento grande demais agora que eram só ele e Luna. A vergonha de aceitar que não podia mais fazer isso funcionar em São Paulo. Essa fazenda, essa construção deteriorada com 45 mil reais que representavam cada centavo que ele tinha no mundo, era a única razão pela qual ele e Luna não estavam exatamente onde Marina e Helena estavam agora. Por que vocês voltaram só agora? Marina perguntou hesitante. Faz 6 semanas desde que a gente entrou. Eu comprei o lugar em abril, Ricardo explicou. Mas eu tinha que terminar meu último mês de trabalho em São Paulo. E a Luna precisava terminar o ano letivo dela. Eu deixei tudo trancado. Voltei para a cidade, juntei nossas coisas. Ele olhou para a filha dormindo contra seu ombro. A gente ia começar do zero aqui. Eu ia fazer reformas na casa, tentar conseguir uns bicos de carpintaria na região. É nossa última chance. A gente arruinou isso, Helena disse, a voz quebrando. A gente invadiu a última chance de vocês. Não, Ricardo se ouviu dizendo. Vocês não arruinaram nada. Ele olhou ao redor da sala. Varrida limpa, janelas vedadas, fogo queimando com segurança. Essas duas garotas tinham cuidado do lugar dele. Tinham o tornado mais habitável do que ele encontrou. Mas mais do que isso, ele olhou para elas. Viu o desespero, o medo, mas também a dignidade. Elas não estavam aqui por preguiça ou oportunismo. Estavam aqui porque o mundo tinha desmoronado embaixo delas e elas estavam tentando sobreviver com as ferramentas que tinham. Ricardo sabia como era isso. Deus,
Ele sabia exatamente como era isso. Vocês podem ficar, ele disse. Silêncio total. Ambas as gêmeas o encararam como se ele tivesse falado em outro idioma. O quê? Marina sussurrou. Vocês podem ficar. Ricardo repetiu, sua voz mais firme agora. Por enquanto, a gente precisa estabelecer algumas regras, descobrir como isso funciona, mas... Ele olhou para Luna dormindo, tão confiante em seu colo, tão segura. Mas vocês podem ficar. Senhor, a gente não pode aceitar isso, Helena começou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela agora. A gente não pode só. Sim, vocês podem, Ricardo interrompeu gentilmente. Vocês limparam minha casa. Vocês consertaram minha lareira. Vocês tornaram esse lugar mais um lar do que eu conseguiria sozinho nas primeiras semanas. Ele fez uma pausa. E mais que isso, vocês precisam de ajuda. E eu sei como é precisar de ajuda e não ter ninguém. Marina cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Helena a puxou para perto, as duas se agarrando uma à outra. Tem condições, Ricardo disse, e ambas olharam para ele através das lágrimas. A gente divide as despesas quando vocês conseguirem trabalho. A gente compartilha as tarefas, e vocês me ajudam com os reparos nesse lugar. Eu vi que vocês sabem o que estão fazendo. A gente pode fazer isso, Helena disse imediatamente. A gente pode fazer tudo isso. E tem mais uma coisa, Ricardo acrescentou. Ele olhou para Marina, que tinha limpado os olhos e estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Gratidão, sim, mas também algo mais. Alguma fagulha de esperança que ele reconheceu, porque sentiu a mesma coisa acendendo em seu próprio peito. Isso é temporário por enquanto, ele disse. Até a gente descobrir um plano mais permanente para vocês. Mas enquanto estiverem aqui, vocês estão seguras. Ninguém vai machucá-las. Ninguém vai tirar vocês daqui sem luta. Entendido? Ambas as mulheres acenaram, incapazes de falar. Ricardo se levantou cuidadosamente, Luna pesada em seus braços. A gente vai descobrir o resto amanhã. Por enquanto, todo mundo precisa dormir. Enquanto ele carregava Luna para um dos quartos que as gêmeas tinham limpado, ele ouviu Helena sussurrar para Marina. A gente vai ficar bem. Pela primeira vez em meses, a gente realmente vai ficar bem. E Marina, sua voz tão baixa que Ricardo quase não ouviu. Quem é esse homem? Ricardo deitou Luna na improvisada cama feita de cobertores que as gêmeas tinham arranjado. Ele olhou para o rosto da filha, pacífico no sono, e pensou na pergunta de Marina. Quem era ele? Um viúvo, um pai, um homem que tinha perdido tudo e estava tentando construir algo novo a partir das cinzas. Mas talvez, apenas talvez, ele também fosse alguém que podia ajudar duas estranhas que precisavam exatamente do que ele tinha para oferecer. Um lugar seguro e a chance de respirar. Ele não sabia ainda, não podia saber, que a decisão que tinha acabado de tomar mudaria não apenas a vida das gêmeas, mas a dele também. Que a mulher de olhos cansados sentada na sala se tornaria alguém que ele não conseguiria imaginar viver sem. Que essa fazenda quebrada se tornaria algo muito maior que um refúgio. Mas essa noite tudo o que ele sabia era que tinha feito a coisa certa. E pela primeira vez desde que Camila morreu, Ricardo Mendes sentiu algo além de dor e medo. Ele sentiu propósito. Do lado de fora da janela, a lua cheia iluminava a Serra da Mantiqueira. E dentro da velha fazenda dos Cardoso, 4 almas perdidas encontraram o primeiro fio de algo que, com tempo e cuidado, se tornaria um lar. A primeira semana foi estranha. Ricardo acordava de madrugada, como sempre fazia, e encontrava as gêmeas já na cozinha preparando café. Elas insistiam em fazer o café da manhã, em lavar as roupas, em limpar cada canto da casa, como se estivessem pagando aluguel invisível com trabalho. Ele tentou protestar, mas Marina apenas dizia, deixa a gente ajudar. Por favor, a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele deixava. Luna, por outro lado, não tinha nenhum desconforto. Ela acordava e corria para a cozinha gritando, bom dia, tia Marina! Bom dia, tia Helena! Como se elas sempre tivessem estado ali. As gêmeas derretiam toda vez,
e Ricardo via nos rostos delas algo que reconhecia: o alívio de ser visto como pessoa, não como problema. No terceiro dia, Ricardo estava no telhado tentando consertar as telhas quebradas quando ouviu passos na escada improvisada que tinha montado. "Precisa de ajuda?" Marina apareceu no topo, amarrando os cabelos loiros num coque bagunçado. "Você não precisa", ele começou. "Eu sei que não preciso", ela interrompeu. "Mas eu quero. E antes que você diga que trabalho em telhado não é coisa de enfermeira, minha mãe me ensinou a consertar coisas. A gente não tinha dinheiro para chamar gente para tudo." Ricardo hesitou. Depois acenou para o espaço ao lado dele. "Tudo bem, mas cuidado. Algumas dessas telhas estão podres." Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Ricardo arrancando telhas quebradas, Marina passando as novas. Era um ritmo fácil, confortável. O sol de junho estava quente contra as costas deles, e lá embaixo, Ricardo podia ouvir Luna rindo enquanto Helena a ensinava a plantar sementes na horta improvisada que tinham começado. "Por que você fez isso?" Marina perguntou de repente. Ricardo não precisou perguntar o que ela queria dizer. "Fiz o quê?" "Nos deixou ficar. Você não nos conhecia. A gente podia ser qualquer coisa. Perigosas, aproveitadoras. Por que arriscar?" Ele colocou outra telha no lugar, os dedos trabalhando no automático. "Você lembra como você se sentiu quando sua mãe morreu?" Ela ficou quieta por um momento. "Sim, eu também lembro", Ricardo disse baixinho. "Minha esposa Camila morreu 8 meses atrás. Acidente de carro na volta do trabalho. Algum bêbado atravessou o sinal vermelho. Sua voz estava controlada, mas as mãos tremeram ligeiramente. Num segundo ela estava viva, mandando mensagem dizendo que ia chegar em casa para jantar. No próximo, um policial estava na minha porta. "Ricardo", Marina começou, mas ele continuou. "Eu desmoronei, parei de funcionar direito. Perdi meu emprego na construção civil 3 meses depois porque eu não conseguia me concentrar. As pessoas me olhavam com pena, mas ninguém realmente ajudou, sabe? Tipo, ajudaram com comida nos primeiros dias, mas depois todos voltaram para suas vidas. E eu fiquei ali, me afogando." Ele finalmente olhou para ela. "Quando eu vi vocês duas naquela sala, apavoradas, implorando para eu não chamar a polícia, eu vi a gente. Eu vi pessoas boas que o mundo simplesmente engoliu. E eu pensei, se alguém tivesse me dado uma chance quando eu estava afundando, talvez eu não tivesse perdido tudo." Marina piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas. "Você nos salvou." "Não", Ricardo disse. "Eu apenas abri uma porta. Vocês que salvaram a si mesmas. Olha tudo que vocês fizeram aqui antes mesmo de eu chegar." Ela limpou os olhos com as costas da mão, deixando uma mancha de sujeira na bochecha. Ricardo sentiu um impulso estranho de limpá-la, mas segurou as mãos. "Você tem sujeira aqui", ele disse, apontando para o próprio rosto. Marina riu. Uma risada verdadeira, a primeira que ele tinha ouvido dela, e tentou limpar. Errou completamente, espalhando mais sujeira. "Deixa eu..." Ricardo estendeu a mão sem pensar, o polegar gentilmente limpando a marca do rosto dela. O tempo pareceu parar. Eles estavam perto demais. Ele podia ver pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dela. Podia sentir o calor da pele dela contra seu polegar. O coração dele bateu forte. Um tipo de batida diferente do medo ou tristeza que tinha sentido por meses. "Tudo limpo", ele disse rouco, puxando a mão de volta. "Obrigada", Marina sussurrou. O momento quebrou quando uma telha embaixo do pé dela rangeu perigosamente. Ela escorregou, o equilíbrio perdido. Ricardo a agarrou instintivamente, braços ao redor da cintura dela, puxando-a para a segurança. Por um segundo eles ficaram congelados. Peitos pressionados juntos, respirações rápidas, rostos a centímetros de distância. "Você tá bem?" Ricardo perguntou, não a soltando ainda. "Tô", ela respirou. Você me pegou." "Sempre vou pegar", ele disse, e só depois percebeu o peso das palavras. Embaixo, Helena gritou.
Tudo bem aí em cima? Ricardo soltou Marina, criando distância segura. Tudo, só uma telha quebrada. Marina estava vermelha, mexendo no cabelo nervosamente. Eu vou ver se a Luna precisa de alguma coisa. Ela desceu do telhado rapidamente e Ricardo ficou sozinho com o sol, o coração martelando, pensando no que diabos tinha acabado de acontecer. Aquela noite, choveu. Não era uma chuva comum de verão. Era uma tempestade completa, o tipo que transformava estradas de terra em rios de lama e fazia a casa toda estremecer com trovões. Luna acordou chorando, gritando por "Mamãe!", confusa no meio do pesadelo. Ricardo correu para o quarto dela, ligando a lamparina a gás que mantinha carregada para emergências. "Tô aqui, meu amor. Papai tá aqui." Mas Luna estava inconsolável, o corpo pequeno tremendo com soluços que partiam o coração. "Eu sonhei que a mamãe estava no carro de novo. Eu sonhei com o acidente. Eu vi..." "Shh! Não precisa falar sobre isso." Ricardo a embalou, sentindo-se completamente impotente. Ele não sabia como fazer os pesadelos pararem. Não sabia como tirar aquela dor da filha dele. Uma batida suave na porta. Marina estava ali, segurando uma vela. "Posso entrar?" Ricardo acenou, grato por qualquer ajuda. Marina se sentou na beirada da cama, os olhos gentis enquanto olhava para Luna. "Oi, pequena." "Pesadelo feio?" Luna assentiu, se agarrando ao pai. "Posso te contar um segredo?" Marina disse baixinho. "Eu também tenho pesadelos. Sobre minha mãe, quase toda noite." Luna a olhou com olhos arregalados e úmidos. "Tem? Tenho sim. E sabe o que me ajuda?" Marina estendeu a mão. "Eu penso em todas as coisas boas. Toda vez que o pesadelo vem, eu forço minha mente a lembrar de um momento feliz com minha mãe. Tipo quando ela me ensinou a fazer trança, ou quando a gente fazia piquenique no parque." "Você consegue pensar num momento feliz com sua mamãe?" Luna fungou. Ela sempre cantava para mim antes de dormir, uma música sobre estrelas." "Que lindo!" Marina disse. "Então, quando o pesadelo vier, você pensa nela cantando, não no acidente, na música, na voz dela, nas estrelas." "Mas eu não quero esquecer dela." Luna choramingou. "Você nunca vai esquecer," Marina prometeu. "Pessoas que a gente ama vivem aqui." Ela tocou o próprio peito, sobre o coração. "E aqui," tocou a própria testa. "Elas nunca vão embora de verdade, mas a gente escolhe quais memórias deixa brilhar mais forte. As tristes ou as felizes. Você pode escolher lembrar da mamãe sorrindo ao invés de triste. Tá certo?" Luna olhou para ela por um longo momento, depois assentiu lentamente. "Você pode ficar até eu dormir?" Marina olhou para Ricardo, que acenou, algo apertado em seu peito. "Claro que posso," Marina disse, deitando ao lado de Luna. "E se você quiser, eu posso ensinar você a fazer tranças amanhã." Como minha mãe me ensinou, seria como passar o presente dela para frente. Luna se aconchegou contra Marina, os olhinhos já fechando. "Eu gostaria disso." Ricardo ficou ali parado, observando Marina murmurar baixinho para sua filha, uma mão fazendo movimentos suaves pelo cabelo de Luna. Algo dentro dele, algo que tinha estado congelado desde a morte de Camila, começou a derreter. Esta mulher, esta estranha que ele tinha encontrado há apenas uma semana, entendia sua filha de um jeito que ele tinha tentado e falhado em conseguir. E mais que isso, ela se importava genuinamente. Não por obrigação ou culpa, mas porque era quem ela era. Quando Luna finalmente dormiu, Marina deslizou para fora da cama cuidadosamente. Ela e Ricardo saíram do quarto em silêncio, deixando a porta entreaberta. "Obrigado," Ricardo disse quando chegaram na cozinha. A chuva ainda batia contra as janelas, mas mais suave agora. "Eu não sabia o que fazer. Ela tem esses pesadelos e eu nunca sei." "Você está fazendo o melhor que pode," Marina disse gentilmente. "Você é um pai incrível. Ela sabe que é amada. Isso é o mais importante." "Como você sabia o que dizer?" ele perguntou. Marina ficou quieta por um momento depois. "No hospital, quando eu fazia estágio, eu trabalhava no setor infantil às vezes.
crianças que tinham perdido pais ou que estavam doentes. Eu aprendi que às vezes eles só precisam de permissão para lembrar das coisas boas, para não se sentirem culpados por sorrir quando alguém que amam se foi. É exatamente isso, Ricardo disse, se apoiando no balcão da cozinha. Eu me sinto culpado toda vez que sorrio, como se eu não devesse estar feliz quando a Camila não está aqui. Mas você deveria estar feliz, Marina disse, dando um passo mais perto. Ela ia querer que você fosse feliz, que Luna fosse feliz. Vocês honram a memória dela vivendo, não parando de viver. É mais fácil falar do que fazer. Eu sei. Ela parou ao lado dele, os dois olhando pela janela para a chuva. Mas a gente tenta. Todo dia, a gente tenta. Eles ficaram assim por um tempo, ombros quase se tocando, o silêncio confortável entre eles. Ricardo estava hyper-aware dela. O cheiro suave de sabão em pó e algo floral, o som da respiração dela, a presença sólida que de alguma forma o fazia sentir menos sozinho. Marina, ele começou sem saber o que ia dizer. Ela olhou para ele, aqueles olhos castanhos o estudando. Sim? O celular dela tocou, quebrando o momento. Ela o puxou do bolso e o rosto dela empalideceu olhando para a tela. É um número que eu não conheço, ela sussurrou. Mas o DDD é da empresa de cobranças. A realidade bateu neles como água fria. Por um momento, na intimidade da cozinha durante uma tempestade, eles tinham esquecido. Esquecido da dívida, das complicações, de tudo que tornava isso impossível. Marina deixou o celular tocar até parar. Eles sempre ligam, sempre. Quanto vocês devem ainda? Ricardo perguntou. 60 mil, ela disse cansada. Pode não parecer muito para algumas pessoas, mas para a gente é impossível. E eles estão ameaçando com processo judicial agora. O que acontece se eles processarem? Eles podem penhorar salários futuros. Basicamente, se a gente conseguir emprego formal, eles vão tomar uma porcentagem antes mesmo de a gente ver o dinheiro. Ela riu amargamente. E ninguém quer contratar alguém com dívida ativa no nome. É um ciclo sem fim. Ricardo ficou quieto, a mente trabalhando. 60 mil. Ele não tinha isso. Mal tinha o suficiente para consertar a fazenda. Mas tinha que haver um jeito. Tinha que haver algo que pudessem fazer. A gente vai resolver isso, ele se ouviu dizendo. Marina olhou para ele com surpresa. Ricardo, não. Isso não é seu problema. Sim, é, ele disse firmemente. Vocês estão vivendo aqui. Vocês estão cuidando da minha filha, consertando minha casa. Vocês são... Ele parou, procurando a palavra certa. Vocês são parte disso agora. E a gente cuida dos nossos. Lágrimas encheram os olhos dela. Você mal nos conhece. Então vou conhecer melhor, ele disse. E enquanto isso, a gente resolve esse problema de dívida. Juntos. Marina cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Ricardo, sem pensar, a puxou para um abraço. Ela não resistiu, se derretendo contra o peito dele, soluçando todos os meses de estresse e medo e exaustão. A gente vai ficar bem, ele murmurou no cabelo dela. Eu prometo que a gente vai ficar bem. E segurando ela ali, sentindo o corpo dela tremer contra o dele, Ricardo percebeu algo que deveria ter assustado, mas não assustou. Ele estava começando a se importar com Marina de um jeito que ia além de simpatia ou bondade. Ele estava começando a sentir algo que jurou nunca mais sentir. De manhã, a tempestade tinha passado, deixando tudo lavado e fresco. Ricardo foi para a cidade comprar materiais de construção e voltou com algo a mais. Uma caixa de metal enferrujada que tinha encontrado no lixo atrás da loja de ferragens. O que é isso? Helena perguntou quando ele entrou. Achado, Ricardo disse, abrindo a caixa para revelar pilhas de fotos antigas e papéis amarelados. O dono da loja disse que pertencia à família que morava aqui antes. Os Cardoso, ele ia jogar fora, mas eu pensei que vocês talvez quisessem ver. As 4, Ricardo, Luna, Marina e Helena,
se aglomeraram ao redor da mesa da cozinha, folheando as fotos. Havia dezenas delas, uma família grande, pais e o que parecia ser 8 ou 9 filhos, todos sorrindo. Cenas de colheitas de café, festas juninas, casamentos. Olha quantas pessoas, Luna disse maravilhada. Era uma família gigante. Helena virou uma foto. No verso, em caligrafia elegante e desbotada, estava escrito: Fazenda Cardoso, 1978. Que este lugar sempre acolha quem precisa recomeçar. Os 4 ficaram em silêncio, absorvendo as palavras. Eles sabiam. Marina sussurrou. Eles sabiam que esse lugar era especial. Naquele momento, bateram na porta. Ricardo abriu para encontrar um homem idoso com chapéu de palha e sorriso gentil. Seu Joaquim! Ricardo o reconheceu do mercado. Entre, por favor. O velho entrou tirando o chapéu. Seus olhos brilharam quando viu as fotos na mesa. Ah, os Cardoso. Eu conheci eles. Conheceu? Helena se animou. Pode nos contar sobre eles? Seu Joaquim se sentou, aceitando o café que Marina ofereceu. Família maravilhosa. Eu morava na fazenda vizinha desde que era rapaz. Os Cardoso sempre ajudavam trabalhadores rurais que não tinham lugar para ficar. Durante a colheita, chegavam famílias inteiras procurando trabalho, e os Cardoso davam teto, comida. Nunca cobravam aluguel. Diziam que Deus deu a terra para ser compartilhada. O que aconteceu com eles? Ricardo perguntou. Os filhos cresceram, foram embora para a cidade. Os pais morreram nos anos 90. A fazenda ficou vazia porque nenhum dos filhos quis voltar para o interior. Seu Joaquim olhou ao redor com nostalgia. Mas eu sempre soube que quando alguém certo aparecesse, o espírito desse lugar ia voltar. Ele olhou para Ricardo, depois para as gêmeas, depois para a Luna. Parece que o lugar certo encontrou as pessoas certas de novo. Depois que seu Joaquim saiu, Marina segurou a foto com a inscrição no verso, os dedos traçando as palavras. A gente não invadiu, ela disse baixinho. A gente apenas continuou o que eles começaram. Ricardo olhou para ela, para Helena, para a Luna brincando com fotos antigas. E ele pensou sim. Eles estavam continuando algo. Algo maior que qualquer um deles. Algo como família. Mas na periferia de tudo isso, seu celular vibrou com uma mensagem. Um número que ele não conhecia. Ele abriu. Um oficial de justiça visitará essa propriedade em 72 horas procurando por Marina e Helena Costa. Notificação de processo judicial pendente. O estômago de Ricardo afundou. 72 horas. 3 dias antes de tudo potencialmente desmoronar. Ele olhou para Marina, que estava rindo de algo que Luna tinha dito. O rosto dela finalmente descontraído e feliz. Não, ele pensou ferozmente. Não depois de tudo. Não quando elas finalmente encontraram paz. Ele ia protegê-las. De alguma forma, ele ia encontrar um jeito. Ele só esperava que 3 dias fosse tempo suficiente. Ricardo não contou para Marina sobre a mensagem. Não imediatamente. Ele passou a noite acordado, o celular na mão, relendo aquelas palavras. Um oficial de justiça visitará essa propriedade em 72 horas. Sua mente corria por possibilidades. Ele podia esconder as gêmeas? Mentir e dizer que nunca tinha visto elas? Mas não. Isso só atrasaria o inevitável. E ele não era de mentir. De manhã cedo, antes das gêmeas acordarem, Ricardo foi até a cidade vizinha procurar o padre Miguel, um jovem padre que seu Joaquim tinha mencionado como alguém que ajudava os esquecidos da região. A igreja era pequena, de madeira pintada de branco, com um sino antigo no topo. Ricardo encontrou o padre na parte de trás, regando uma horta comunitária. Padre Miguel? Ricardo se aproximou hesitante. O padre se virou. Era jovem, talvez 30 anos, com óculos redondos e um sorriso acolhedor. Bom dia, filho. Como posso ajudar? Ricardo contou tudo. A história das gêmeas, a dívida, a notificação de processo, os 3 dias que tinham. Padre Miguel ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério.
60 mil reais herdados, o padre repetiu quando Ricardo terminou. E elas nem assinaram nada aceitando a dívida? Não que eu saiba. A mãe delas morreu e os credores simplesmente foram atrás delas como herdeiras. Padre Miguel assentiu pensativo. Tem um advogado em Itajubá, doutor. Henrique, que faz trabalho pro bono para casos como esse. Deixa eu ligar para ele. 2 horas depois, Ricardo voltou para a fazenda com algo que não tinha quando saiu. Esperança. Dr. Henrique tinha dito que havia brechas legais. Se as gêmeas não tinham aceitado formalmente a herança, elas podiam não ser legalmente responsáveis pela dívida. Mas precisavam de documentação, de tempo, de um endereço fixo para receber correspondência oficial. E esse é o problema, Ricardo murmurou para si mesmo enquanto estacionava a caminhonete. As gêmeas não tinham endereço fixo. Legalmente, elas eram sem teto. A menos que... Uma ideia começou a se formar em sua mente. Perigosa, complicada, mas possível. Ele encontrou Marina no quintal, estendendo roupas no varal improvisado que Helena tinha montado. O sol da tarde iluminava o cabelo loiro dela, e por um momento Ricardo apenas olhou, o coração fazendo aquela coisa estranha de novo. Preciso falar com você, ele disse. Marina se virou e imediatamente viu algo em seu rosto. O que aconteceu? Ele mostrou o celular com a mensagem. Assistiu a cor drenar do rosto dela. 72 horas, ela sussurrou. Eles vão nos levar. Não, Ricardo disse firmemente. Não se eu puder evitar. Mas eu preciso que você confie em mim. Aquela noite, depois de Luna ir dormir, os 4 se sentaram na mesa da cozinha. Ricardo explicou tudo. A visita ao padre Miguel, a conversa com o Dr. Henrique, a possibilidade legal de contestar a dívida. Mas tem um problema, ele disse. Vocês precisam de um endereço fixo. Precisam ser residentes legais de algum lugar para receber notificações oficiais e ter standing legal para contestar. A gente não tem isso, Helena disse, a voz quebrando. É por isso que a gente está nessa situação. Vocês teriam, Ricardo disse lentamente, se eu registrasse vocês como residentes permanentes aqui, na fazenda. Silêncio total. Ambas as gêmeas o encararam. Mas isso significaria... Marina começou. Significaria que vocês moram aqui oficialmente, Ricardo completou. Não como invasoras temporárias, mas como residentes. Eu assinaria um contrato de comodato, basicamente dizendo que vocês têm permissão legal para viver aqui. Com isso, vocês teriam endereço, poderiam receber correspondências oficiais, poderiam lutar contra a dívida apropriadamente. Ricardo, isso te coloca em risco, Marina disse imediatamente. Se a gente tem problemas legais e você nos registra aqui, então eu lido com isso. Ele disse simplesmente. Mas vocês duas não vão enfrentar isso sozinhas. Não quando eu posso fazer algo. Helena estava chorando silenciosamente. Por que você faria isso? Por que você continuaria nos ajudando? Ricardo olhou para Marina, e algo passou entre eles. Algo não dito, mas profundamente sentido. Porque vocês importam, ele disse. Vocês importam para mim. Vocês importam para Luna. E famílias cuidam umas das outras. Família. Marina repetiu baixinho, como testando a palavra. Família, Ricardo confirmou. O oficial de justiça chegou exatamente 72 horas depois, como prometido. Um homem de meia idade com prancheta e expressão cansada de quem tinha visto tudo. Ricardo Mendes? Ele perguntou quando Ricardo atendeu a porta. Sim, senhor. Estou procurando por Marina Costa e Helena Costa. Tenho notificação de processo judicial. Tenho informação de que elas podem estar nesta propriedade. Elas estão aqui, Ricardo disse calmamente. E elas estão esperando você. Entre, por favor. Se o oficial ficou surpreso com a cooperação, ele não demonstrou. Seguiu Ricardo até a sala, onde Marina e Helena estavam sentadas, costas retas, mãos entrelaçadas. Marina e Helena Costa? O oficial confirmou. Somos nós, Marina disse,
Voz firme apesar das mãos trêmulas. O oficial estendeu os papéis. Vocês estão sendo notificadas de processo judicial movido por Crédito Fácil S.A., referente à dívida herdada no valor de 60 mil reais. Helena completou. A gente sabe. Vocês têm 30 dias para responder à notificação. Falha em responder resultará em julgamento à revelia e possível penhora de bens e salários futuros. Ele olhou ao redor da sala simples. Vocês têm representação legal? Sim. Uma voz nova disse. Dr. Henrique entrou pela porta, Padre Miguel logo atrás. Ricardo tinha pedido para eles virem. Eu sou o advogado delas, Dr. Henrique Souza, OAB-MG. O oficial piscou surpreso. Vocês já têm advogado? Já, Dr. Henrique disse, pegando os papéis e examinando. E vamos contestar energicamente. Minhas clientes nunca aceitaram formalmente a herança, portanto a dívida não é legalmente transferível. Mas isso é para os tribunais decidirem. Depois que o oficial saiu, a tensão quebrou. Helena desabou no sofá. Marina cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Acabou? Luna perguntou da porta, onde tinha estado assistindo tudo o quietinha. Não, pequena, Padre Miguel disse gentilmente. Mas é o começo do fim. Agora a gente pode lutar apropriadamente. Ricardo puxou Marina de pé e a abraçou, não se importando com quem estava assistindo. Ele sentiu o corpo dela tremer, sentiu as lágrimas dela molhando sua camisa. Você não estava sozinha, ele murmurou. Eu prometi que você não estaria sozinha. A semana seguinte foi estranha de uma forma diferente. Com o processo legal em movimento, havia um senso de urgência, mas também de propósito. Dr. Henrique precisava de documentos, declarações, provas de que as gêmeas nunca tinham aceitado a herança. Marina e Helena passavam horas revisando papéis, assinando formulários. Ricardo trabalhava na fazenda durante o dia e as ajudava à noite, todos agrupados na mesa da cozinha como estudantes preparando para provas. Mas havia algo mais acontecendo. Algo entre Ricardo e Marina que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Eram os olhares que duravam um segundo a mais. Os toques acidentais que se tornavam intencionais. A forma como ele procurava por ela primeiro quando entrava numa sala. A forma como ela sorria diferente quando ele estava por perto. Helena notou, é claro. Irmãs gêmeas sempre notam. Você gosta dele, ela disse para Marina uma tarde enquanto dobrava roupas. Não, Marina protestou fracamente. Eu sou grata. Isso não é gratidão no seu rosto quando você olha para ele, Helena disse, mas estava sorrindo. É tudo bem, Mari. Ele é um homem bom. Ele ainda está de luto pela esposa dele, Marina disse baixinho. E mesmo que não estivesse, eu sou uma bagunça. Eu tenho 60 mil de dívida, sem emprego, sem nada para oferecer. Você tem você para oferecer, Helena interrompeu. E isso é mais que suficiente. Você acha que ele fez tudo isso só por bondade? Mari, ele olha para você do mesmo jeito que você olha para ele. Marina não respondeu, mas seu coração disparou com possibilidade. A oportunidade veio de forma inesperada. Doutor Paulo, o veterinário que seu Joaquim tinha mencionado, apareceu numa tarde procurando Ricardo para um pequeno trabalho de carpintaria na clínica dele. Mas quando viu Marina ajudando a limpar ferimentos num cachorro de rua que Luna tinha encontrado, ele parou. Você sabe o que está fazendo, ele observou. Eu sou enfermeira formada, Marina disse sem pensar. Ou era, antes de... Bem, a gente está precisando de ajuda na clínica, Dr. Paulo disse imediatamente. Nada formal ainda. Eu não posso te contratar oficialmente sem você ter endereço fixo e situação legal resolvida. Mas trabalho informal, pagamento por dia. Você toparia? Marina olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente. Eu toparia, ela disse, a voz trêmula de esperança. Enquanto isso, Helena tinha se reconectado com a universidade. Um antigo professor de agronomia, ao saber da situação dela, ofereceu um projeto de pesquisa informal sobre recuperação de solos degradados, exatamente o tipo de terra que a fazenda tinha. É quase como se, Luna disse numa noite durante o jantar,
tudo estivesse se encaixando. Está mesmo, Ricardo concordou, olhando para Marina através da mesa. Ela olhou de volta, e o momento se estendeu, carregado de coisas não ditas. A virada veio 2 semanas depois, não de forma dramática, mas quieta. Ricardo tinha levado Marina para ver o pôr do sol do ponto mais alto da propriedade. Uma subida íngreme através dos cafezais abandonados. Eles precisavam discutir o projeto de revitalização, ele tinha dito. Mas ambos sabiam que era desculpa. Eles ficaram no topo, observando o sol pintar a Serra da Mantiqueira em tons de fogo. O vale se estendia abaixo deles, a fazenda uma mancha branca no meio do verde. É lindo aqui, Marina disse baixinho. É, Ricardo concordou, mas estava olhando para ela, não para a paisagem. Ela o pegou olhando e corou. O quê? Nada. Eu só... Ele hesitou. Depois decidiu ser honesto. Eu não esperava isso. Esperar o quê? Você. Vocês duas. Isso tudo. Ele gesticulou vagamente. Quando eu comprei esse lugar, eu achei que ia ser só eu e Luna recomeçando. Eu não esperava encontrar... mais. Mais, Marina repetiu, o coração acelerando. Ricardo se virou para encará-la completamente. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. E você pode achar que é cedo demais ou complicado demais. Mas eu não consigo guardar mais. Ricardo, ela começou, mas ele continuou. Eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado. Você tem processos legais para resolver. Eu ainda estou processando a morte da Camila. Mas eu não consigo fingir que não sinto nada por você. Sua voz estava baixa, intensa. Toda vez que você entra num cômodo, eu procuro você primeiro. Toda vez que você sorri para Luna, meu coração faz essa coisa estranha. Eu penso em você quando acordo e antes de dormir e... Ricardo, Marina o interrompeu, os olhos brilhando com lágrimas. Para. Ele parou, o coração afundando. Desculpa. Eu não devia ter. Não, ela disse, dando um passo mais perto. Para porque eu preciso dizer algo também. Ele ficou quieto, mal respirando. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou. Medo de ser só mais uma coisa quebrada que você está tentando consertar. Medo de que quando o processo legal terminar e eu me estabilizar, você vai perceber que não era real, que era só circunstância. Medo de que eu sou só uma refugiada que você tem pena. Você não é quebrada, Ricardo disse ferozmente, pegando as mãos dela. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você perdeu tudo e ainda encontra força para ajudar minha filha com pesadelos. Você trabalha todo dia sem reclamar. Você sorri mesmo quando está com medo. E eu não tenho pena de você. Eu te admiro. Eu me importo com você. Eu acho que... Ele respirou fundo. Eu acho que estou me apaixonando por você. As lágrimas correram pelo rosto de Marina agora. E se eu sou só mais uma perda esperando para acontecer? Então vale a pena arriscar, ele disse simplesmente. Porque ter você na minha vida, mesmo com medo, é melhor que não te ter de jeito nenhum. Marina soltou um som entre riso e soluço. Você sempre sabe o que dizer? Nunca, ele admitiu. Eu estou improvisando tudo. Mas isso... Ele apertou as mãos dela. Isso é a coisa mais verdadeira que eu sinto há meses. Ela olhou para ele por um longo momento. Esse homem que tinha aberto a porta quando ela estava mais desesperada, que tinha lutado por ela quando ela mesma tinha desistido, que olhava para ela como se ela fosse inteira e não quebrada. Eu também, ela sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você. E isso me apavora. Podemos ficar apavorados juntos, Ricardo disse, uma mão subindo para acariciar o rosto dela. Devagar, sem pressão, mas honesto. Podemos ser honestos sobre o que estamos sentindo? Eu gostaria disso. Marina respirou. Posso te beijar? Ele perguntou, o polegar traçando a linha da mandíbula dela. Por favor. Ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Ela se inclinou também, e quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi suave e doce
e cheio de promessa. O beijo aprofundou. Meses de tensão e medo e esperança derramando nisso. As mãos dela subiram para o cabelo dele, os braços dele ao redor da cintura dela, puxando-a para perto. Era um beijo de recomeços, de cicatrizes que estavam começando a sarar, de dois corações quebrados, aprendendo a amar de novo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, testas apoiadas uma na outra. Então, Marina disse, a voz rouca, a gente faz isso? A gente tenta? A gente tenta, Ricardo confirmou. Devagar, honesto, assustador e tudo. Assustador e tudo. Ela ecoou e sorriu. Um sorriso verdadeiro, completo, que iluminou o rosto dela inteiro. Eles ficaram ali no topo da colina enquanto o sol terminava de se pôr, mãos entrelaçadas, o futuro incerto, mas pela primeira vez parecendo possível. Quando voltaram para a fazenda, encontraram Helena e Luna na varanda. Helena estava trançando o cabelo de Luna, ensinando a ela como Marina tinha prometido semanas atrás. Finalmente, Helena disse quando os viu, um sorriso sapeca no rosto. Achei que vocês dois nunca iam parar de dançar em volta um do outro. Helena! Marina protestou, ficando vermelha. O quê? É óbvio há semanas. Ela terminou a trança de Luna e deu um tapinha no ombro da menina. O que você acha, pequena? Seu pai e a Marina? Luna olhou entre eles, depois sorriu enorme. Quer dizer que a tia Mari vai ser tipo a mamãe agora? O silêncio que seguiu foi pesado. Ricardo se ajoelhou na frente da filha, levando Marina com ele. Luna, meu amor, ninguém nunca vai substituir sua mãe, ele disse gentilmente. A mamãe sempre vai ser sua mãe, e ela sempre vai ser especial. Eu sei, Luna disse, surpreendentemente prática. Mas a gente pode ter dois tipos de mãe, né? A que nasceu comigo e a que escolheu ficar. Marina soltou um som estrangulado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela puxou Luna para um abraço. Eu seria tão honrada, ela sussurrou. Tão honrada de estar na sua vida desse jeito. Se você deixar... Eu deixo, Luna disse se aconchegando. Você faz tranças bonitas e não grita quando eu faço perguntas demais. Todos riram através das lágrimas, e Ricardo olhou ao redor para essas três pessoas. Sua filha, a mulher que estava aprendendo a amar. A irmã dela que tinha se tornado família também. Isso não era o que ele tinha planejado. Não era nada do que ele tinha imaginado quando comprou essa fazenda quebrada. Era melhor. Era muito, muito melhor. Essa noite, depois que Luna dormiu, os 4 adultos ficaram no alpendre. Helena tinha notícias. Tiago ligou, ela disse, mal contendo a emoção. Ele quer expandir o projeto de horta comunitária. E Ele perguntou se eu queria jantar com ele no fim de semana. Tiago? Ricardo perguntou. O agrônomo que está trabalhando com ela na recuperação do solo, Marina explicou, cutucando a irmã. E que claramente gosta dela. Helena corou. Eu não sei se é assim. É sim, Marina e Ricardo disseram em uníssono, depois riram. Então, Helena disse depois de um momento. A gente realmente está fazendo isso, reconstruindo tudo aqui, juntos. Parece que sim, Ricardo disse pegando a mão de Marina. Os Cardoso ficariam orgulhosos, Marina disse baixinho, pensando naquela inscrição na foto. Que este lugar sempre acolha quem precisa recomeçar. A gente não está só recomeçando, Ricardo disse, olhando para cada uma delas. A gente está construindo algo novo, algo nosso. E ali, sob as estrelas da mantiqueira, com a velha fazenda ao redor deles, 4 pessoas que tinham perdido tudo encontraram algo precioso. Encontraram uns aos outros, encontraram lar. E encontraram esperança de que, às vezes, as famílias mais fortes não são as que nascemos, mas as que construímos tijolo por tijolo, escolha por escolha, ato de coragem por ato de coragem. A jornada não tinha acabado. O processo legal ainda estava em andamento. A fazenda ainda precisava de muito trabalho.
e todos eles ainda carregavam cicatrizes do que tinham perdido. Mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia não apenas possível. Parecia luminoso. 3 meses depois, o veredicto veio. Ricardo estava consertando a cerca do curral quando viu o Dr. Henrique subindo pela estrada de terra, um envelope grande na mão e um sorriso enorme no rosto. Seu coração disparou. De medo ou esperança, ele não sabia. Ricardo, Dr. Henrique acenou. Onde estão as meninas? Na casa. Ricardo largou o martelo e correu. Marina! Helena! Todos se aglomeraram na varanda. Ricardo, Marina, Helena, Luna e até seu Joaquim, que tinha vindo ajudar com a plantação de café. Dr. Henrique abriu o envelope com uma teatralidade deliberada. O juiz decidiu a favor de vocês, ele anunciou. Completamente. O silêncio por um segundo. Depois Helena gritou. Marina desabou em lágrimas. Luna pulou de alegria sem entender completamente, mas sentindo a energia. E Ricardo simplesmente puxou Marina para seus braços e a segurou enquanto ela tremia. A dívida foi considerada não transferível. Dr. Henrique explicou, a voz emocionada. Vocês nunca aceitaram formalmente a herança, portanto não podem ser responsabilizadas pelas dívidas empresariais da sua mãe. O caso foi arquivado com prejuízo para os credores. Acabou. Vocês estão livres. Livres, Marina repetiu através das lágrimas, como se testando o peso da palavra. A gente está livre? Completamente, Dr. Henrique confirmou. Seus nomes estão limpos. Vocês podem abrir contas bancárias, conseguir empregos formais, recomeçar de verdade. Helena abraçou a irmã, ambas chorando e rindo ao mesmo tempo. Seu Joaquim limpou os próprios olhos discretamente. Luna abraçou as pernas de Marina, e Ricardo observou tudo com o coração tão cheio que doía. Essas mulheres incríveis e fortes, finalmente tinham a liberdade que mereciam. Tem mais uma coisa, Dr. Henrique disse, puxando outro papel. Eu entrei com pedido de indenização por danos morais contra a empresa de cobrança pelo assédio ilegal que vocês sofreram. Não é garantido, mas há uma boa chance de vocês receberem compensação. Quanto? Helena perguntou, mal ousando esperar. Se ganharmos, provavelmente entre 10 e 20 mil reais, dividido entre vocês duas. Não era uma fortuna, mas era um começo. Era dignidade, era justiça. Obrigada, Marina disse para Dr. Henrique, a voz embargada. Obrigada por acreditar em nós quando ninguém mais acreditou. Não me agradeçam, ele disse, olhando para Ricardo. Agradeçam a esse homem que teve a coragem de dar a vocês o que precisavam para lutar, um lugar para ficar de pé. Naquela noite, eles fizeram uma festa. Simples, mas cheia de alegria. Churrasco no quintal, música tocando numa caixinha de som velha, Luna correndo entre os adultos com energia infinita. Dona Cida veio da venda, trazendo pão de queijo feito por ela. Dr. Paulo apareceu com a esposa e oficialmente ofereceu a Marina um contrato de trabalho formal na clínica. Padre Miguel benzeu a casa e declarou que Deus escreve certo por linhas tortas, e essa história é prova disso. E Tiago, o agrônomo que tinha estado trabalhando com Helena, chegou com flores. Flores de verdade, não silvestres, que ele tinha ido à cidade comprar. Helena ficou vermelha como pimentão, mas aceitou com um sorriso que iluminava mais que as velas no quintal. Parece um casamento, Luna comentou, observando tudo. Ainda não, Marina disse, bagunçando o cabelo dela. Mas quem sabe um dia. Ela olhou para Ricardo e ele olhou de volta com aquela expressão que agora era familiar. Aquele olhar que dizia, eu escolho você, todo dia eu escolho você. Depois que a maioria dos convidados foi embora, Ricardo puxou Marina para longe das luzes, para o pomar no fundo da propriedade onde Luna tinha plantado uma muda de árvore meses atrás. A árvore estava crescendo bem, pequena mas forte. Essa é a árvore da mamãe, Marina disse suavemente, tocando as folhas. Luna planta uma semente toda semana e ela diz que é a mamãe dela crescendo de novo. É uma forma linda de lembrar, Ricardo disse. Você ensinou isso a ela,
Marina disse. Essa capacidade de honrar o passado enquanto segue em frente. Você é um pai incrível. Eu tô tentando, ele disse. Então respirou fundo. Marina, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela se virou para encará-lo, e algo na expressão dele fez o coração dela acelerar. Ricardo enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Não era nova. Estava gasta nas pontas, claramente antiga. Ele a abriu para revelar um anel simples de ouro com uma pedra pequena. Esse anel foi da minha avó, ele disse, a voz trêmula. Minha mãe me deu antes de morrer. Disse para guardar para quando encontrasse alguém que fizesse meu mundo fazer sentido de novo. Ele fez uma pausa. Eu sei que é rápido. Eu sei que temos apenas alguns meses juntos. Mas eu também sei que já passei tempo suficiente na vida desperdiçando chances. E você, Marina Costa, é a melhor chance que eu já tive. Lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto de Marina. Eu não tô pedindo para esquecermos nossos passados. Ricardo continuou. Camila sempre vai ser parte de mim. Sua mãe sempre vai ser parte de você. Mas eu tô pedindo para construirmos um futuro novo juntos. Eu, você, Luna, Helena, essa família estranha e linda que a gente criou. Ele se ajoelhou ali, na terra que tinham trabalhado juntos, sob a árvore que Luna tinha plantado em memória. Marina, você aceita casar comigo? Ela cobriu a boca com as mãos, soluçando e rindo ao mesmo tempo. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ricardo deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente, como se sempre tivesse sido dela. Ele se levantou e a beijou profundamente, enquanto a lua iluminava tudo em prata e as cigarras cantavam. E em algum lugar perto da casa, Luna gritou, Eu sabia! Porque claramente tinha seguido eles. Eles se separaram rindo, e Marina gritou de volta. Você não devia estar dormindo? Como eu ia dormir na noite que você vira minha mãe de verdade? Luna gritou de volta, e Marina desabou em lágrimas de novo, porque essa criança perfeita, tinha chamado ela de mãe. Helena apareceu correndo, Tiago logo atrás, e abraçaram Marina, enquanto ela mostrava o anel, todos falando ao mesmo tempo, e rindo, e chorando. E Ricardo ficou ali observando sua família, não a que tinha nascido, mas a que tinha escolhido, a que tinha construído tijolo por tijolo, e pensou que talvez a vida não fosse sobre os planos que fazemos, mas sobre quem encontramos quando tudo desmorona. 6 meses depois, num sábado ensolarado de dezembro, Ricardo e Marina se casaram. Não foi nada extravagante. A cerimônia foi no quintal da fazenda, exatamente onde tinha sido a festa meses atrás. Padre Miguel oficiou, obviamente. Seu Joaquim entregou Marina como figura paterna, porque ele tinha se tornado exatamente isso para as gêmeas. Helena foi a madrinha, linda num vestido azul que ela mesma tinha costurado, a habilidade da mãe vivendo através dela. Tiago foi o padrinho, e o jeito que ele olhava para Helena deixava claro que haveria outro casamento em breve. E Luna foi a dama de honra, com uma responsabilidade que levou muito a sério, segurando as alianças como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Marina estava deslumbrante num vestido simples branco, flores silvestres no cabelo, pés descalços na grama, porque ela disse que queria sentir a terra da fazenda embaixo dos pés. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo pegou as mãos dela e disse, Marina, quando eu comprei essa fazenda, eu achei que estava comprando um refúgio. Um lugar para me esconder da dor. Mas você me ensinou que lares verdadeiros não são sobre fugir. São sobre ter coragem de deixar pessoas entrarem. Você entrou na minha vida literalmente sem convite. A plateia riu. E se tornou a coisa mais importante nela. Eu prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo honrar seu passado enquanto construo nosso futuro. E prometo nunca, nunca fazer você se sentir como se estivesse sozinha nesse mundo, porque você nunca mais vai estar. Você tem a mim, a Luna, a Helena e toda essa comunidade estranha e maravilhosa. Você tem lar. Marina estava chorando tanto que mal conseguiu falar seus votos, mas quando conseguiu, disse:
Ricardo, quando você me encontrou, eu tinha perdido tudo. Minha mãe, minha casa, minha dignidade. Eu estava vivendo literalmente numa casa abandonada, com medo de ser presa por ousar procurar abrigo. Você me viu no meu pior momento e escolheu ver humanidade ao invés de problema. Você me deu mais que teto. Você me deu de volta minha vida. E em troca, tudo o que posso oferecer é isso. Meu coração inteiro, minha lealdade completa e a promessa de que eu vou amar você e Luna com cada pedaço de quem eu sou. Obrigada por abrir aquela porta. Obrigada por deixar a gente ficar. Obrigada por me amar quando eu achei que nunca mais seria amada. Não tinha olho seco na plateia. Quando o padre Miguel declarou marido e mulher, Ricardo beijou Marina, enquanto todos aplaudiam e Luna gritava, finalmente, fazendo todo mundo rir. A festa continuou a noite inteira. Dona Cida trouxe comida suficiente para alimentar um exército. Dr. Paulo tocou violão. Seu Joaquim contou histórias da velha fazenda dos Cardoso, traçando paralelos com a nova família que tinha florescido ali. E em algum momento, quando a lua estava alta e a maioria dos convidados tinha ido embora, Luna pegou a mão de Marina. Não, Marina Mendes agora. E disse, posso plantar uma árvore para você também? Para mostrar que você cresceu aqui com a gente? Marina se ajoelhou na frente dela, enquadrou o pequeno rosto com as mãos e disse, eu adoraria isso, minha filha. E Luna sorriu enorme e disse, essa é a primeira vez que você me chamou de filha. Não vai ser a última, Marina prometeu. Um ano depois do casamento, quase 2 anos desde aquela primeira noite quando Ricardo tinha encontrado fumaça saindo da chaminé, a vida tinha se estabelecido numa rotina linda e caótica. Marina trabalhava 3 dias por semana na clínica veterinária do Dr. Paulo e 2 dias no posto de saúde rural, usando finalmente seu diploma de enfermagem. Helena tinha transformado parte da fazenda numa horta comunitária próspera que fornecia vegetais para meia região. Ela e Tiago tinham ficado noivos no Natal. Ricardo tinha expandido seu negócio de carpintaria, agora com 2 ajudantes da cidade. A fazenda estava completamente reformada. Telhado novo, paredes pintadas, encanamento funcionando. E o cafezal, com o cuidado dedicado deles, tinha produzido sua primeira safra pequena, mas orgulhosa. Luna estava com 8 anos agora, confiante e feliz, chamando Marina de Mãe Mari, para diferenciar de Mamãe Camila. Um sistema que ela mesma tinha criado e que funcionava perfeitamente para ela. Ela tinha fotos de Camila no quarto, contava histórias sobre ela para os amigos da escola, e também tinha Marina para tranças, curativos e conversas sobre meninos idiotas na escola. Ela tinha 2 mães, uma no céu, uma em casa, e seu coração era grande o suficiente para ambas. Numa tarde de sábado, a família inteira estava reunida no alpendre. Ricardo e Marina no balanço, Luna lendo aos pés deles, Helena e Tiago planejando o casamento deles na mesa do canto. Você lembra, Marina disse suavemente para Ricardo, daquela primeira noite? Quando você entrou e nos viu? Lembro de tudo, ele disse. Você estava apavorada. Helena estava tentando te proteger, e eu estava tão confuso. Eu achei que você ia nos expulsar, ela admitiu. Eu achei que minha vida tinha acabado. E tinha, Ricardo disse, e quando ela o olhou surpresa, ele sorriu. Sua vida antiga tinha acabado, e uma nova começou. Melhor. Muito melhor, ela concordou, beijando-o suavemente. Ueca, Luna comentou sem olhar do livro. Vocês são nojentos. Você vai achar isso lindo quando for mais velha? Helena gritou da mesa. Nunca! Luna gritou de volta, mas estava sorrindo. Ricardo olhou ao redor, para sua esposa, para sua filha, para a irmã dela que tinha se tornado irmã deles também, para o futuro cunhado, para a fazenda que tinham salvado e que os tinha salvado de volta. A gente construiu algo bonito aqui, ele disse baixinho. A gente construiu, Marina concordou. Do nada, de cinzas e desespero e uma porta que você teve coragem de deixar aberta.
Melhor decisão que eu já tomei, ele disse. Segunda melhor, ela corrigiu, cutucando-o. A primeira foi me pedir em casamento. Ele riu e a puxou para perto, e eles balançaram suavemente enquanto o sol se punha sobre a Serra da Mantiqueira, pintando tudo em ouro e promessa. Aquela velha inscrição na foto dos Cardoso tinha dito: que este lugar sempre acolha quem precisa recomeçar. E tinha acolhido. Tinha acolhido um pai quebrado e sua filha assustada. Tinha acolhido duas irmãs que tinham perdido tudo. Tinha acolhido todos eles e os tinha transformado em família. A fazenda continuaria acolhendo, Ricardo tinha decidido. Eles tinham planos de, no futuro, quando estivessem mais estáveis, abrir um programa para ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, dar a outros a mesma chance que eles tinham tido. Mas essa noite, tudo o que importava era isso. 4 pessoas que tinham encontrado umas às outras quando mais precisavam, construindo uma vida juntos, um dia por vez, uma escolha por vez, um ato de amor por vez. Papai, Luna disse de repente fechando o livro, você acha que a mamãe Camila ficaria feliz com tudo isso? Ricardo sentiu o aperto familiar no peito, mas agora acompanhado de calor também. Eu acho que sim, meu amor. Eu acho que ela ia adorar a mãe Mari. Ia achar você a menina mais incrível do mundo. E minha mãe, Marina acrescentou suavemente. Ia amar saber que eu encontrei uma família, que a Helena encontrou. Ela sempre quis isso para a gente. Então, todo mundo no céu tá feliz, Luna concluiu com a lógica simples de criança. E a gente aqui embaixo também. Isso é bom. Isso é muito bom, Ricardo concordou, os olhos encontrando os de Marina, cheios de amor e gratidão e maravilha com o caminho estranho e lindo que a vida tinha tomado. E enquanto as estrelas começavam a aparecer uma por uma no céu da Mantiqueira, a família que tinha sido construída de esperança e coragem e portas abertas se preparou para mais um dia amanhã. Mais um dia de trabalho duro e amor suave e escolhas corajosas. Mais um dia de casa. Mais um dia de família. Mais um dia de recomeço que tinha se tornado a vida mais linda que qualquer um deles tinha imaginado. Essa história me faz pensar em quantas vezes julgamos uma situação antes de conhecer toda a verdade. Ricardo podia ter chamado a polícia naquela primeira noite. Ele tinha todo o direito legal de expulsar Marina e Helena da propriedade dele. Ele podia ter protegido apenas o que era dele por direito e seguido em frente. Mas ele fez algo mais difícil. Ele escolheu ver pessoas, não problemas. Escolheu enxergar 2 mulheres assustadas que o sistema tinha engolido, não invasoras ou criminosas. E essa escolha, essa única decisão de ouvir antes de julgar, de ter compaixão antes de punir, mudou 4 vidas para sempre. Porque a verdade é essa. Marina e Helena não eram preguiçosas ou aproveitadoras. Eram trabalhadoras honestas que fizeram tudo certo e ainda assim caíram. Elas se formaram na universidade, cuidaram da mãe doente, tentaram pagar dívidas que nem eram suas. E quando o sistema as cuspiu sem endereço, sem referências, sem chances, elas fizeram o que qualquer pessoa desesperada faria. Procuraram abrigo. E Ricardo? Ele podia ter seguido a lei ao pé da letra e perdido a chance de encontrar o amor de novo, de dar a Luna uma figura materna, de construir a família que todos eles precisavam. Mas ele não seguiu. Ele seguiu o coração. E você? Já passou por um momento em que alguém te estendeu a mão quando você mais precisava? Um estranho que escolheu ver sua humanidade quando todo mundo só via seus problemas? Ou talvez você foi essa pessoa na vida de alguém, aquela que fez a escolha difícil de ajudar quando seria mais fácil virar as costas? Conta aqui nos comentários. Essas histórias precisam ser compartilhadas porque elas nos lembram de algo importante. A gente vive num mundo que constantemente nos diz para nos proteger, para desconfiar, para colocar nossas necessidades sempre em primeiro lugar. Mas às vezes, as coisas mais bonitas da vida acontecem quando a gente faz exatamente o contrário. Quando a gente abre a porta em vez de trancar. Quando a gente oferece abrigo em vez de julgamento. Se essa história tocou seu coração,
Se você acredita que ainda existe bondade no mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana eu trago histórias reais sobre pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Histórias sobre coragem, compaixão, segundas chances e as famílias que a gente constrói quando tudo desmorona. Histórias que nos lembram que, às vezes, o lar que a gente procura não é um lugar. É as pessoas que encontramos quando temos coragem suficiente para parar de fugir e começar a construir. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Sua presença importa. Seu tempo importa. E espero que essa história tenha te lembrado de algo que todos precisamos ouvir de vez em quando. Você não está sozinho. Sempre há esperança. E sempre vale a pena escolher amor em vez de medo. A gente se encontra na próxima história. E até lá, seja a pessoa que abre portas. Seja a pessoa que vê humanidade onde outros veem problemas. Seja o Ricardo de alguém. O mundo precisa de mais pessoas assim.